Então isso é um negócio muito complicado, cara. 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 Então isso é um negócio muito complicado, cara.
cara. Então isso é um negócio muito complicado, 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 cara. Então isso é um negócio muito complicado,
complicado, cara. Então isso é um negócio muito 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 complicado,
complicado, cara. Então isso é um negócio muito 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 complicado,
complicado, cara. Então isso é um negócio muito 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 complicado, cara. Então isso é um negócio
muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um
negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Então isso é um negócio muito complicado.